Se você tem um aluguel durante uma fase da sua vida, você tem mais flexibilidade. Quando a pessoa compra a casa própria, ela está se engessando. Não acho errado a pessoa querer ter a casa de campo, não acho errado a pessoa querer ter a casa própria. Mas o momento que a pessoa toma essa decisão, geralmente enjaula ela numa condição de perda total de liberdade. Não. Porque o sonho da casa própria, todo mundo quer ter casa própria, eu bato na tecla que casa própria, ok, legal, eu tenho duas. Né? Mas se você tem um aluguel durante uma fase da sua vida, você tem mais flexibilidade. Você mora, você divide uma kitnet, um quarto, ganhou uma grana a mais, você muda para 2 dormitórios, casou, vai para um pouco maior. Quando a pessoa compra a casa própria, ela está se engessando. A casa própria nasceu na Revolução Industrial, lá em 1860 e pouco, quando grandes indústrias começaram a ter que ter trabalhador trabalhando por muito tempo nas suas máquinas. Fala, pô, mas o cara vem de uma cidade, outro vem da outra. Como é que a gente faz para o cara estar aqui com a gente e a gente não correr o risco de perder o trabalhador numa greve, numa rebelião? Arranja um jeito do cara ficar preso na fábrica. Ó, você está no campo aí, está pagando um aluguel para o dono da terra, vem comprar sua casa na cidadezinha, na vila de operários, que depois de uma vida e meia pagando, ela é sua. Mas vai ser sua e ninguém tira de você. E o cara entendeu aquilo como um sonho ser conquistado. A casa própria nada mais é do que uma forma de prender a pessoa onde ela está. O que é o aluguel? É uma forma desconfortável de você morar, porque puxa, você está lá ajeitando sua casinha, né? Quando você está feliz com a casinha, chega a carta do dono falando, ó, obrigado inquilino, mas minha filha está ficando grande, vai morar nessa casa, vou ter que acabar com o nosso contrato. Você não se sente em algo seu, mas você não está muito feliz? Acabou o contrato, vai para o outro, né? E vai para o outro. Você não está feliz nessa cidade, vai na cidade vizinha. Permita testar estratégias até chegar uma hora na sua vida que você fala, puxa, meus filhos estão adaptados na escola, papai está ficando velhinho, né? Não estou querendo mais mudar de vida. Ali vai ser a hora de você comprar uma casa própria, talvez. Mas a gente tem esse sonho de comprar o quanto antes. A gente está popularizando o planejamento financeiro e hoje você tem um bom plano de previdência que garante a sua renda no futuro, mas se acontecer alguma grande abacaxi na sua vida, você consegue tirar uma parte dele para resolver o problema, é muito melhor que você ter uma casa. Sim. Às vezes aconteceu um problema, o país está em crise, vai vender essa casa a preço muito baixo. Na hora de tentar recomprar, você já não consegue comprar algo legal com o que sobrou de dinheiro. Então a flexibilidade de você ter um bom plano de previdência, algo bem seguro, te ajuda a lidar melhor com os problemas. Uma casa comprada numa cidade que está crescendo, vamos pensar que você comprou uma casa numa região que é aquela região rural, mas que você sabe que vai virar urbana, né? Deixou de pagar o imposto rural para pagar o IPTU depois de um tempo. Quando a cidade está se desenvolvendo, você vai pagar 100 no imóvel, depois de um tempo ele vale 300, 400, 500. Você vai ganhar dinheiro com isso. Então, uma casa bem escolhida, uma cidade em desenvolvimento, vale a pena. Uma casa comprada em plantão de vendas, com aquele monte de vendedor tentando te empurrar o argumento que, olha, você vai ganhar um hambúrguer se vier a venda, se você vai ter um escritório na sacada, uma piscina, não sei o que lá. Você está pagando pelo luxo. Né? Você não vai conseguir ganhar dinheiro com aquilo. Você vai perder muito dinheiro com manutenção, com imposto, enfim. Então, que se torna um passivo, que é o que o imóvel, o pai pobre fala, né? Exatamente. O imóvel é uma forma de se garantir patrimônio, mas hoje o mercado financeiro brasileiro é um dos mais modernos do mundo. E existem incontáveis formas de você construir patrimônio com muita segurança. Tá? Desde fundos imobiliários, ações que pagam dividendos, ações de empresas sólidas, fundos de renda fixa, papéis de renda fixa, títulos do governo, né? O pessoal tem medo, né? Eu acompanho a qualidade dos investimentos há muito tempo. Nós temos duas propriedades, elas são uma parte, não vou dizer que é pequena, né? Mas não é a maior parte do nosso patrimônio. Nós temos um patrimônio maior que as casas. A maior parte do nosso patrimônio está em negócios, está em empresas. A gente investiu em empresas. Hoje, o maior investimento que eu tenho é a Super Rico, a empresa da qual eu sou sócio. Mas o apartamento que a gente comprou não é o melhor apartamento que a gente poderia comprar. A gente poderia comprar num apartamento melhor, mas é o que a gente vive bem no centro de São Paulo. A gente tem uma casa de campo que foi, na verdade, eu queria alugar. A pessoa que estava nos oferecendo para alugar, ela, puxa, pediu orientação financeira, me identificou ali na negociação. Eu não gosto de comprar imóvel porque, Duda, imagina se chegar num cartório, né? Tô vendendo um apartamento, aí a pessoa senta na mesa e fala, você é o Gustavo Cerbasi, não é? A Adri já viu isso umas 10 vezes. Eu sou. Porra, que desprazer. Se o Gustavo Cerbasi está vendendo, eu não deveria estar comprando. Eu estava numa situação tentando alugar a casa e a pessoa falou, preciso de ajuda, cara, tô com dificuldade, a empresa está falindo, enfim, meu filho passou na faculdade, no exterior. Você não quer comprar? Você não quer comprar? Não, eu não quero comprar. Cara, para você eu dou um bom desconto. Eu falei, olha, eu vou te dar uma aula importante. Se
o especialista em inteligência financeira fizer uma proposta para você, que a proposta é boa para ele, não para você. Ele falou, não tem problema. Se você me orientar com o dinheiro que eu receber dessa venda, a cuidar desse dinheiro, pô, aí você tem uma negociação boa. Então eu fiz uma venda que eu fiz uma compra que foi muito boa para mim. Dei uma orientação para esse patrimônio dele resolver os problemas dele, se multiplicar, ele resolver o problema dele. Só que a minha ideia naquele momento era ter a casa por alguns meses e vender. Eu não queria comprar uma casa. Só que aí o que aconteceu? A molecada começou a gostar muito da casa. Os amigos que vinham não queriam sair. A gente chamava fim de semana lá em casa. A pessoa chegava na sexta-feira às 5 da tarde e saia no domingo quase na madrugada de segunda. Pô, a casa tava legal. Eu falei, pô, então agora eu vou reformar essa casa pra gente aproveitar por mais tempo. E aí entrou a reforma, o conceito da casa sustentável, né, que as pessoas encontram no meu canal do YouTube, a playlist Casa Inteligente. A gente foi criando um afeto por essa casa e hoje é o lugar que, se as coisas não mudarem, é onde eu gostaria de viver até o fim da minha vida. Mas, se eu encontrar um outro lugar que eu gostaria de viver até o fim da minha vida, essa casa eu ponho à venda. De qualquer forma. Então, eu não tenho esse apego por ser a minha casa, né? Eu me apego ao bem-estar que nós temos naquele local. Se fosse uma casa alugada, realmente não teria criado aquela condição. Mas a gente fez o que a gente tinha que fazer. A gente tinha uma condição financeira de não atrapalhar a nossa independência financeira quando veio a hipótese de comprar casa e depois a hipótese de reformar. Minha Casa Minha Vida, não sei, é esse o nome ainda hoje, né? Voltou, enfim. Mudou e voltou de então, novo. Minha Casa Minha Vida. A pessoa vai pagar esse imóvel por 15, 20, às vezes 30 anos. Se a pessoa sabe que vai morar lá por 15, 20, 30 anos, ela quer um apartamentinho, pelo menos 2 ou 3 dormitórios, né? O comum é 2 dormitórios. Que para muita gente, talvez seja demais. A pessoa só vai comprar porque não, mas daqui a pouco vem filhos, e pode vir 2, pode vir 3, eu quero algo confortável. Mas não, você pode alugar uma kitnet. Se é solteiro, dividir com outros 2, 3, 4 solteiros. Se é recém-casado, dividir com outro casal. Vamos pegar um apartamentinho meio a meio, um quarto para cada um. Quando a gente fala de aluguel, a gente está falando de pagar menos por algo que você precisa agora. Quando vier um filho, você aluga algo um pouco maior. Nessa diferença, você conseguiu poupar um dinheiro que você não conseguiria por estar pagando o financiamento. Então, a conta não é comparar o aluguel de 1.200 com a prestação de 1.000, mas é comparar o aluguel de 900 de algo mais simples com a prestação de 1.000. E ali eu consigo, no imóvel menor, rateado, dividido, né? Se eu estou dividindo com um amigo, talvez até o carro eu consiga dividir, o meio de transporte. Talvez estou numa comunidade que é mais barata do que num bairro mais central. Então eu vou talvez ter uma padaria mais barata, uma feira mais barata. Tudo isso me permite ter um estilo de vida um pouco mais leve. Leve em termos de custo, e sendo um custo menor, eu consigo, talvez uma vez a cada 2 meses assistir o time do meu futebol, do meu time de futebol no estádio. Talvez eu consiga fazer uma pequena viagem com minha mãe no interior. Talvez eu consiga ter férias. Quando a pessoa está pagando o próprio apartamento, tentando mobiliar, tentando pôr uma tinta para ter um pouco de dignidade, essa pessoa não consegue fazer mais nada. Ela tentou pegar o melhor imóvel que ela poderia ter, engessou 30%, 40% da renda e não consegue mais sair disso. Então, qual que é a vantagem do aluguel? Liberdade. Duda, gente de todos os níveis de renda, quando falam Brasil não dá, vamos embora, vou morar num outro país. Muita gente vai para Portugal, Estados Unidos, né? Tem um primo, tem um conhecido que me arranja oportunidade. Onde esse cara vai morar? Ele vai dividir moradia com 3 pessoas, ele vai alugar um porão, né, numa casa. Uma situação que durante 1, 2 anos ele vai se acomodar numa configuração temporária, até que comece a evoluir a renda dele e possa pagar o aluguel de algo melhor. No Brasil ele não faz isso por quê? Porque a sociedade cobra. Pô, mas você está morando no fundo da casa do seu avô? Como você está pagando, sei lá, R$100 por mês para dormir no sofá da casa do seu irmão? Cara, é o que eu consigo nesse momento. Você vai nos Estados Unidos, lá o estudante junta mais 3 estudantes e compra um carro de 30 anos de uso e divide em 4. Aqui no Brasil quer que o pai dê o carro 0 para ele. Passei na faculdade, pai. Sim. A sociedade te cobra diferente. Você tem que meio que fechar o ouvido para essa sociedade e pensar, cara, o que eu quero? Né? Eu quero viajar por quê? Para descansar? Não, a gente viaja sempre para aprender alguma coisa nova. A gente sempre viajou para conhecer algo que vai fazer a gente ser melhor. Eu falei, quero viajar para o norte da Europa porque minha descendência. Sim. Quero ver de onde vem minha família. Quando você busca aquilo que é a sua essência, você vai viver melhor. E aí você tem que tirar da frente aquilo que te impede. Poxa, um aluguel, uma prestação muito cara me impede. Ter um carro esportivo me impede. Então eu vou andar de ônibus por 2 anos para fazer a viagem da minha vida e voltar com um currículo sabendo coisas novas, né, que eu não sabia. Mas aí, transforma. Por exemplo, você concorda que o viver de aluguel tem que ser algo temporário? Ele Porque assim, deve é fato ser... de que ninguém quer ficar sem uma casa.
O que acontece? Eu já lidei com milhares de vidas, né? O plano que a gente monta é o aluguel por alguns anos. Para ser bem preciso, a gente procura fazer com que, na média, nossos clientes comprem a casa 7 anos mais tarde. Em média, no Brasil, uma casa própria, a pessoa dá entrada no financiamento com 30, 31 anos de idade, perto da idade de casamento. As pessoas voltaram a casar um pouco mais cedo agora, mas estatisticamente quem casa quer casa, né? Então, por volta dos 30 anos de idade, as pessoas compram a casa. Quando a gente convida a pessoa a continuar alugando o imóvel, você vai dar uma maior liquidez para o mercado imobiliário. Os investidores que têm imóveis vão ver o seu imóvel ocupado, vai aquecer o mercado imobiliário. Só que esse jovem que está pagando um apartamento muito compacto está juntando dinheiro para talvez daqui a alguns anos comprar uma casa um pouco maior. Quando ele compra essa casa com 37, 38 anos de idade, entra no financiamento, ele já não precisa pagar por 30 anos. Porque ele teve 7 anos de fundo de garantia se acumulando para dar uma entrada maior. Ele já conseguiu fazer, pela liberdade geográfica dele, talvez ele incrementou um pouco mais a renda dele do que se ele ficasse preso no mesmo bairro, procurando emprego no mesmo lugar, disputando com outras pessoas. Então, ele foi buscar onde era melhor. A renda dele cresceu. Ele já consegue pagar uma prestação melhor. Então, ele vai financiar uma casa, talvez, entrar no financiamento de 20 anos, mas vai quitar em 7, 8 anos. A quantidade de juros que ele vai pagar é muito menos. Então, provavelmente, quando ele quitou a casa, ele já pode proporcionar um filho dele, que talvez estude escola pública, que não é uma maravilha, mas um curso de férias, um intercâmbio, né? Vai passar um mês numa cidade grande, um mês num outro país, né? Para aprender alguma coisa nova. Já juntou dinheiro para uma grande transformação que ele não conseguiria na vida dele. Normalmente, nossos clientes vão comprar uma casa própria esses 7, 8 anos mais tarde. Tem uma parcela menor, 10, 15% dos clientes, que falam, mas é tão legal esse negócio de cada ano ou 2 morar num lugar diferente que eu vou ter pro resto da vida. Eu conheço um monte de gente de 60, 70 anos que fala, eu quero morar sempre no verão. Eu alugo uma casa por 6 meses no verão do Sudeste e quando começa a esfriar, eu alugo por 6 meses no verão, no período de calor do Nordeste ali. O cara nunca pega frio, porque ele gosta dessa vida dupla, ou porque talvez ele tenha, sei lá, um casal que tem a família de um lado do país, a outra parte da família do outro lado do país. E a pessoa ter uma vida itinerante. Mobilidade, porque é aluguel. Mas aí então veja se o grande sonho normalmente é eu quero ter uma casa ou no interior ou na praia, né? Uma casinha, mesmo que ele fique numa casa alugada onde ele vive, ele quer ter uma propriedade dele, onde seria o momento de desfrutar. A gente falou que a gente teve na Itália agora recentemente, sul da Itália, né? O que me surpreendeu no sul da Itália é que as cidades mais conhecidas do sul da Itália, que são turísticas há mais de 1000 anos, elas são muito pequenas. Elas têm 4 ou 5 mil habitantes. Como é que essas cidades não crescem, né? Elas não crescem porque elas não precisam crescer. Ninguém na Itália pensa que, se eu gosto daquela praia, eu vou comprar um apartamento naquela praia. A cabeça do italiano é, quando eu tiver férias, neste ano eu quero ir para aquela praia, no outro eu quero para a praia seguinte, no outro. Eu conversei com uma prima nossa lá, falei, o que você quer fazer agora da vida? Ela falou, eu quero conhecer a Itália inteira. Mas você não viaja para fora? Falou, a Itália é tão rica para conhecer que eu não penso em conhecer fora. E o Brasil é igualmente rico. Só que muita gente não conhece o Brasil, por quê? Porque comprou uma casinha de campo, ou porque tem uma casinha na praia, divide com alguém. Quando, na verdade, se a gente põe na ponta do lápis quanto custa manter uma propriedade que fica boa parte do ano fechada, o benefício que eu tenho com essa casa é muito pouco. O custo é elevado. E se eu vendesse essa casa e fizesse um bom investimento, talvez eu poderia a cada 3 ou 6 meses fazer uma pequena viagem para um lugar diferente, explorar algo novo, ter uma experiência com a família e continuar com a condição de aproveitar a vida. É o que as pessoas querem com uma casa de campo. Estou falando de casa de campo, mas é a mesma situação de quem fala, eu quero ter um carro na garagem, um carro que eu vou usar no fim de semana. Você vai usar no fim de semana? Por mais que você goste de carro, faz o seguinte, tem a sua moto durante a semana e aluga um bom carro para viajar com a família. Você vai gastar muito menos do que manter um carro que você viaja a cada 1 ou 2 meses. Então, são preocupações, aquilo que eu falei, da pessoa se sentir segura de ter a posse daquilo que ela fala é meu. Mas o patrimônio que você tem no banco, investindo, gerando resultados com segurança, também é seu. Isso dá mais liberdade, né? Ou, de repente, a pessoa fala, não, mas eu não vou ter minha casa de campo. Com o dinheiro da casa de campo, eu vou comprar um terreno e construir 3 pontos comerciais que vão me gerar renda. E com esse dinheiro eu vou me manter, e vou viajar e vou ter minha vida. Pode ser algo muito mais interessante. Não acho errado a pessoa querer ter a casa de campo, não acho errado a pessoa querer ter a casa própria. Mas o momento que a pessoa toma essa decisão, geralmente
enjaula ela numa condição de perda total de liberdade. A pessoa não consegue mais conhecer algo novo, não consegue mais reunir amigos, né? Não, tem a casa, tem a churrasqueira, não consegue fazer um churrasco. Tem dívida, né? Só tem aquele pagamento mensal todo mês. O seu custo é alto. Se você for ver, São Paulo teve uma onda de venda de apartamentos grandes, de sacadas gourmet, isso por volta de 2014, 2015, né? Antes da última crise do governo Dilma. Se você passar em frente a um prédio de luxo, num sábado, faz essa pesquisa. Dá uma olhada numa torre de 20, 25 andares, quantos estão usando a sacada gourmet, fazendo churrasco e recebendo amigos? Pouquíssimos. Pouquíssimos, porque muita gente entrou nesse financiamento, não conseguiu decorar o apartamento para se sentir confortável, trazer amigos. Se trouxe alguma vez, falou, cara, a picanha tá tão cara, né? E o governo não dá pra gente, né? Então não dá pra ficar pagando churrasco pra todo mundo. A pessoa simplesmente abandona o hábito que era o sonho dela, né? Essa pessoa devia estar morando talvez numa kitnet sem sacada e com o dinheiro da diferença viajando todo fim de semana, alugando espaço gourmet pra juntar. Pô, paga um bar ali pra fazer um churrasco pros amigos. Por que não? Então, abrir a cabeça pra falar, eu quero ter mais experiência na vida do que posse, faz a pessoa, primeiro, tendo mais experiência, ter mais alegrias na vida, ter mais motivação. Ela chega com uma energia diferente pro trabalho na segunda-feira. Essa pessoa vai trabalhar melhor. Quem trabalha melhor, provavelmente vai ser reconhecido. Vai crescer na carreira, vai ganhar mais. Essa pessoa vai ter mais transformação na vida. Quem passa a vida espalhando conta na mesa no sábado, tentando decidir qual vai conseguir pagar, esse cara chega pesado pro trabalho na segunda. Pode estar até fim de trabalhar, mas não vai, a vida não é só boleto, isso aí. Não vai conseguir performar e não vai conseguir evoluir na carreira, porque ele acha que tá fazendo direito, o patrão falando, pô, esse cara tá com a cabeça, tá de corpo presente, né? A cabeça tá em outro lugar. E aí a vida não muda. Entendi.